Você já se perguntou por que, quanto mais você tenta ser presente e demonstrar interesse, mais ela parece te subestimar e se afastar de você? Existe uma lógica oculta na natureza humana que dita que o valor de qualquer coisa é proporcional à sua dificuldade de obtenção. Se você não entende essa regra, você está condenado a ser tratado como um objeto descartável e garantido. Então fique até o final, porque hoje você vai entender a psicologia profunda do desapego e como o estoicismo pode transformar a sua ausência em uma ferramenta de poder e respeito inabalável. Mas antes, ficam os recados do canal. Bem-vindo ao Sabedoria Diária. Durante o vídeo, itens relacionados ao canal estão no canto inferior esquerdo da tela. E também temos o Homem de Ferro, um manual para homens fortes, disponível na bio e na descrição deste vídeo para quem quer se aprofundar. Vamos ao vídeo. Agora sim, vamos começar. Imagine um homem que acredita que, para manter o interesse de uma mulher, ele precisa estar disponível a cada segundo do dia. Ele responde mensagens instantaneamente, cancela seus próprios planos para estar com ela e faz questão de reafirmar o quanto ela é importante a todo momento. Aos olhos dele, isso é dedicação e amor. Aos olhos da psicologia e do estoicismo, isso é o anúncio público de que ele não possui vida própria, ambição ou valor fora daquela interação. O erro mais comum e destrutivo que um homem comete é acreditar que a presença constante gera conexão, quando, na verdade, a hiperpresença gera tédio e sufocamento. Se você está sempre lá, você não é um privilégio, você é apenas o cenário de fundo. O estoicismo nos ensina que devemos ser como uma rocha no oceano, sólida, imperturbável e independente das marés alheias. Quando você se torna esse tipo de homem, a sua ausência deixa de ser um vazio irrelevante e passa a ser uma falta sentida na alma de quem antes te subestimava. A solução prática para esse ciclo de desvalorização não é um joguinho emocional barato, mas sim a construção de uma realidade onde você é o centro da sua própria existência. Você precisa aprender a retirar o seu investimento emocional de onde ele não está sendo multiplicado. Comece parando de pedir validação e comece a exigir respeito através do seu silêncio. Se ela não te procura, o seu dever não é perguntar o porquê, mas sim mergulhar com tanta força na sua missão pessoal que você nem tenha tempo de notar o silêncio dela. No mundo real, as pessoas não sentem falta de quem está sempre batendo a porta pedindo atenção. Elas sentem falta do homem que caminha com propósito e que parece estar perfeitamente bem sem a aprovação de ninguém. Você já parou para refletir se a imagem que você projeta hoje é a de um caçador determinado ou a de uma sombra que implora por um pouco de luz? A resposta a essa pergunta é o que define se você será respeitado ou apenas tolerado. O homem estoico entende que a sua energia é o seu recurso mais valioso e que distribuí-la sem critérios para quem não a valoriza é uma forma de desperdício de vida. Ao longo desta jornada que iniciamos agora, você vai descobrir que o maior erro que faz ela te subestimar é a sua incapacidade de suportar o vácuo. Você teme o silêncio dela, porque ele te obriga a olhar para a sua própria falta de conteúdo interno. Mas hoje, vamos inverter esse jogo. Vamos transformar a sua necessidade em autonomia e a sua carência em mistério. Este é o primeiro passo para sair da categoria de garantido e entrar na categoria de indispensável. O caminho do poder pessoal exige que você esteja disposto a perder qualquer pessoa para não perder a si mesmo. E a ironia da vida é que, no momento em que você demonstra que está realmente disposto a ir embora e nunca mais olhar para trás, é que as pessoas começam a lutar desesperadamente para que você fique. Este despertar é doloroso porque exige que você mate o seu antigo eu, aquele que aceitava migalhas de atenção.
Mas eu te pergunto, você prefere a dor da mudança ou a humilhação eterna de ser subestimado por quem você deseja? Antes de avançarmos para o próximo nível dessa transformação, eu quero medir o seu nível de compromisso com a sua própria evolução. Se você está pronto para parar de ser um figurante na vida dos outros e se tornar o protagonista da sua própria história, escreva agora nos comentários a palavra soberania. Essa palavra será o nosso código de honra a partir de agora. Escrever soberania é o seu primeiro ato de rebeldia contra a mediocridade e o primeiro tijolo na construção da sua nova postura. O homem que possui soberania não pede para ser amado. Ele se torna tão potente que o amor e o respeito tornam-se consequências naturais da sua existência. Mantenha a guarda alta e a mente focada, pois o que discutiremos a seguir vai balançar as estruturas de tudo o que você achava que sabia sobre atração e valor. Prepare-se, pois o silêncio que você vai aprender a cultivar será o seu ataque mais letal contra a indiferença. Estamos apenas começando a desenhar o perfil do homem que ninguém ousa ignorar. Se você sente que é hora de retomar as rédeas e forçar o mundo a ver quem você realmente é, este é o seu lugar. Vamos agora entender como a armadilha da hiperpresença funciona na prática e como desativá-la antes que ela destrua totalmente a sua imagem. O seu valor começa no momento em que você para de mendigar por ele. Para entender por que a hiperpresença é o veneno da atração, precisamos olhar para a forma como o cérebro humano processa o valor. Existe uma falha trágica na mentalidade de muitos homens modernos. A crença de que ser onipresente é uma prova de compromisso. Eles acreditam que, se não estiverem lá o tempo todo, serão esquecidos. O resultado disso é o oposto. Quando você está sempre disponível, você deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma utilidade. Você se torna como o oxigênio, vital, mas completamente ignorado até que falte. O erro fatal aqui é a incapacidade de gerenciar a própria escassez. No momento em que você responde a cada mensagem em segundos ou aceita todo e qualquer convite de última hora, você está gritando para o mundo que a sua vida está vazia. O estoicismo nos ensina o conceito da dignidade do tempo. Sêneca dizia que nada é nosso, exceto o tempo. Quando você entrega todo o seu tempo a alguém que ainda não provou merecê-lo, você está desvalorizando a si mesmo diante dos olhos dela. Na vida real, isso se manifesta naquele homem que monitora as redes sociais dela, esperando um sinal para interagir. Ele acha que está marcando presença, mas na verdade ele está apenas treinando-a para subestimá-lo. Ela sabe que não precisa se esforçar. Ela sabe que você é o porto seguro, onde ela pode ancorar quando não tiver nada melhor para fazer. Essa previsibilidade mata qualquer rastro de saudade ou desejo. A solução prática para quebrar esse ciclo é a implementação imediata da distância seletiva. Isso não significa fazer joguinhos, mas sim retomar o controle da sua agenda e das suas prioridades. Você precisa ter blocos de tempo onde você é inalcançável. Não porque você está fingindo, mas porque você está realmente ocupado, construindo algo maior do que um relacionamento. Seja na academia, no trabalho, nos seus estudos ou no seu círculo de amizades masculinas, o seu foco deve estar em outro lugar. Quando ela perceber que o fluxo de atenção constante foi interrompido, o cérebro dela entrará em um estado de alerta. A mente humana é programada para notar mudanças de padrão. Enquanto você era o homem que implorava por atenção, você era o ruído de fundo. Agora que você é o homem que tem o que fazer, você se torna um mistério que precisa ser desvendado. Imagine a diferença de postura. O homem comum pergunta: "Por que você não me respondeu?" O homem estoico nem percebeu que ela demorou, porque ele estava ocupado demais vencendo suas próprias batalhas. Essa diferença de energia é o que faz uma mulher mudar a percepção sobre você.
Ela deixa de te ver como o fã entusiasmado e passa a te ver como um desafio. E o ser humano, por natureza, valoriza apenas o que representa um desafio. A pergunta reflexiva que eu te faço agora é: se você desaparecesse hoje do mapa por 48 horas, a sua ausência seria um alívio ou uma perda irreparável para ela? Se a resposta te incomoda, é porque você se tornou conveniente demais. O homem que é subestimado é aquele que não impõe limites ao acesso que os outros têm a ele. O estoicismo nos ensina que a nossa liberdade começa onde termina a nossa necessidade de sermos aceitos. Ao retirar a sua hiperpresença, você está, na verdade, recuperando a sua liberdade e forçando o ambiente ao seu redor a se ajustar à sua nova importância. É aqui que muitos homens falham. Eles conseguem manter a distância por 1 ou 2 dias, mas na primeira notificação no celular, eles tremem e voltam ao padrão de submissão. Para ser o homem que faz falta, você precisa ter nervos de aço. Você precisa suportar o desconforto de não saber o que ela está pensando, para que ela sinta o desconforto de não saber onde você está. Lembre-se, o que é abundante perde o preço. O que é escasso torna-se luxo. Se você quer ser tratado como um homem de alto valor, você precisa começar a agir como alguém cujos segundos são preciosos demais para serem desperdiçados com quem não os retribui. Essa mudança de atitude é o que prepara o terreno para a psicologia da escassez que discutiremos a seguir. Não se trata apenas de sumir, trata-se de para onde você vai quando não está com ela. O seu valor não é definido pelo quanto você se esforça para ser visto, mas pelo quanto você se esforça para ser alguém que vale a pena ver. A partir de agora, a sua presença deve ser conquistada e nunca apenas entregue. Sinta o peso dessa decisão. Sinta o poder de voltar a ser o dono do seu próprio relógio. Prepare-se, pois o que vamos abordar agora sobre o valor do que é raro vai mudar para sempre a forma como você enxerga as suas interações. O homem que entende o preço da sua presença nunca mais aceita ser tratado como uma opção de segunda mão. O valor de um diamante não reside apenas na sua composição química, mas no fato de que ele é difícil de encontrar. Se diamantes fossem tão comuns quanto pedras de calçada, ninguém os usaria em alianças. O mesmo princípio se aplica à sua masculinidade. O que o estoicismo nos ensina sobre a psicologia da escassez é que a mente humana é atraída pelo que foge e despreza o que é oferecido em excesso. Marco Aurélio escreveu que devemos olhar para as coisas como elas realmente são. E a realidade crua é que, ao se tornar onipresente, você se desvaloriza biologicamente. Você remove o incentivo para que ela invista em você. O erro que faz ela te subestimar é acreditar que a sua atenção é um recurso infinito. Quando algo é infinito, o custo de oportunidade é 0. Ela sente que pode te ignorar hoje, porque você estará lá amanhã, e no dia seguinte, e no outro também. A solução prática para mudar essa dinâmica é o conceito de retirada de investimento. No estoicismo, praticamos o desapego das coisas que não controlamos. Você não controla o sentimento dela, mas controla totalmente a disponibilidade do seu corpo e da sua mente. Na vida real, isso significa que você deve parar de ser o homem que puxa o assunto o tempo todo. Você deve parar de ser aquele que propõe todos os encontros. Você deve, deliberadamente, criar um vácuo. Imagine uma situação onde você costumava mandar uma mensagem de bom dia todos os dias. No momento em que você para, você quebra o padrão. O cérebro dela, que estava em modo automático, é forçado a acordar. A pergunta que surgirá na mente dela não será o que eu fiz, mas sim, para onde foi o valor que eu tinha garantido? A escassez gera urgência. Quando você retira a sua presença, você força a outra pessoa a decidir se quer ou não lutar para ter você de volta.
O grande problema é que a maioria dos homens teme esse vácuo. Eles acham que, se não aparecerem, ela os esquecerá. Mas o estoico sabe que, se a sua ausência causar esquecimento em vez de saudade, é porque nunca houve valor real ali para começo de conversa. O homem inabalável não tem medo de ser esquecido. Ele tem medo de ser irrelevante enquanto está presente. Por isso, a escassez deve ser acompanhada de qualidade. Quando você estiver presente, seja intenso, seja focado, seja o melhor homem que puder. Mas quando sair, saia por completo. Não deixe rastros digitais. Não fique curtindo fotos ou assistindo a cada segundo dos vídeos que ela posta. O verdadeiro poder da escassez está no desaparecimento total da sua energia do campo de visão dela. Pense nos grandes imperadores e líderes da antiguidade. Eles não estavam acessíveis a qualquer um, a qualquer hora. Havia um protocolo, havia uma espera, havia uma conquista para se chegar até eles. Você deve tratar a sua atenção com a mesma reverência. Se você se trata como um prêmio de consolação, o mundo te dará o lugar de consolação. Se você se trata como um recurso escasso e valioso, as pessoas começarão a medir as palavras e as ações antes de falar com você, por medo de perder o acesso à sua presença. A pergunta reflexiva para este momento é: você tem coragem de testar o seu valor no mercado do silêncio? Muitos homens preferem o barulho da rejeição ao silêncio da incerteza, mas é no silêncio que o respeito é reconstruído. A psicologia da escassez não é sobre manipulação, é sobre autorrespeito. É sobre entender que você tem uma missão de vida que exige o seu tempo e que esse tempo é caro demais para ser distribuído para quem não o retribui com a mesma intensidade. Ao adotar essa postura, você deixa de ser o homem que tenta convencer a mulher a gostar dele e passa a ser o homem que ela tenta convencer a ficar. Essa inversão de polaridade é o que define o sucesso nas interações humanas. Prepare-se, pois na próxima parte vamos falar sobre o erro da validação constante. Vamos entender como o seu desejo de ser bonzinho e atencioso está sendo interpretado como fraqueza e como isso está matando a atração dela por você. O homem que entende a escassez domina o tempo. O homem que domina o tempo domina a realidade. Não seja a pedra no caminho que todos pisam, seja o diamante que poucos possuem o privilégio de encontrar. Mantenha a calma e sustente o vácuo. A sua força está na sua capacidade de não precisar de nada além da sua própria aprovação. O mundo sente falta daquilo que ele não pode controlar facilmente. Seja o indomável, seja o escasso. Seja o homem que, quando aparece, ilumina o ambiente, mas que, quando sai, deixa uma escuridão que só pode ser preenchida pela saudade. Existe uma linha tênue entre ser um homem educado e ser um homem que busca validação desesperadamente, e a maioria dos homens cruza essa linha sem perceber. O erro que faz ela te subestimar instantaneamente é a necessidade de aprovação constante. É aquele comportamento de sempre perguntar se está tudo bem, se ela gostou do que você disse, ou de buscar elogios de forma indireta. O estoicismo nos ensina que a nossa felicidade não deve depender do julgamento alheio. Epicteto dizia que, se você deseja que os outros falem bem de você, não fale bem de si mesmo. Deixe que suas ações falem. Quando você valida uma mulher o tempo todo e espera que ela faça o mesmo por você, você está entregando as chaves do seu estado emocional nas mãos dela. Você se torna previsível. E a previsibilidade é a assassina silenciosa de qualquer interesse ou saudade. Na vida real, esse erro aparece quando o homem concorda com tudo o que ela diz, muda de opinião para agradar ou faz elogios exagerados sem que ela tenha feito nada para merecê-los. Você acredita que está sendo querido, mas na verdade você está comunicando que não tem espinha dorsal. A solução prática é o desenvolvimento da aprovação interna.
Um homem de valor não precisa que ninguém diga que ele é bom, porque ele sabe o que construiu. Você deve aprender a ser o seu próprio juiz. Se você fez um bom trabalho, se você treinou duro, se você foi honrado, a sua consciência é o único prêmio que importa. Ao parar de buscar validação nela, algo mágico acontece. Ela começa a buscar validação em você. O ser humano sente uma atração instintiva por quem parece ser autossuficiente e inabalável. Se ela percebe que os elogios dela não te abalam e que as críticas dela não te derrubam, ela entende que você está em um nível acima dos homens comuns. Você deixa de ser o cachorrinho que implora por um carinho e passa a ser o mestre do seu próprio destino. Pense no seguinte: por que ela sentiria falta de alguém que ela já domina completamente? A saudade exige um pouco de incerteza. Exige que ela se pergunte o que você está pensando, ou se você ainda a admira tanto quanto antes. O excesso de validação remove esse mistério. Se você diz "eu te amo" ou "você é linda" 20 vezes ao dia, essas palavras perdem o peso. Elas se tornam ruído branco. No estoicismo, valorizamos a economia de palavras. Fale menos, mas quando falar, que suas palavras tenham o peso do ouro. Um elogio raro de um homem poderoso vale mais do que 1000 poemas de um homem carente. A pergunta reflexiva para você agora é: você consegue passar um dia inteiro sem buscar nenhum tipo de confirmação externa de que você é um homem de valor? A maioria não consegue. A maioria está viciada no like, na resposta rápida, no sorriso de aprovação. Mas o homem que faz falta é aquele que é sólido como uma montanha. A montanha não pede permissão para existir. Ela apenas está lá, imponente e majestosa. A partir de hoje, corte a validação gratuita. Se ela fizer algo admirável, reconheça. Mas não elogie a beleza dela só porque você tem medo de perdê-la. Elogie o caráter, a inteligência ou o esforço, e faça isso raramente. Quando você para de ser o fornecedor constante de dopamina emocional para ela, o jogo vira. Ela começará a sentir o vácuo da sua aprovação, e é nesse vácuo que a curiosidade dela floresce. Ela começará a se esforçar mais para chamar a sua atenção. Ela voltará a se vestir melhor, a ser mais gentil, a tentar recuperar aquele lugar de destaque na sua mente que ela sentiu que perdeu. Não se deixe enganar pela armadilha de ser o homem bonzinho. O homem bonzinho é aquele que troca sua dignidade por aceitação. O homem estoico é aquele que mantém sua honra, mesmo que isso custe a solidão temporária. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre o poder do silêncio estratégico. Vamos aprender como o silêncio não é apenas ausência de som, mas a ferramenta de comunicação mais potente que um homem pode possuir. O seu silêncio deve ser tão pesado que as pessoas sintam necessidade de preenchê-lo com respeito. Aprenda a dominar o vácuo e você dominará o mundo ao seu redor. Lembre-se, quem muito se explica, pouco se valoriza. Quem muito valida, pouco é admirado. Seja o juiz, não o réu que busca absolvição. O silêncio é a linguagem dos deuses e dos homens que dominam a si mesmos. Enquanto o mundo moderno nos empurra para uma necessidade frenética de falar, postar e comentar, o homem que sabe calar-se torna-se uma figura de mistério e autoridade. O erro que faz ela te subestimar é o uso excessivo das palavras para preencher o desconforto. Quando há um silêncio na conversa ou quando ela demora a responder, o homem comum entra em pânico. Ele manda outra mensagem, ele faz uma piada sem graça, ele tenta consertar o vazio. O estoicismo nos ensina que a fala deve ser precisa. Marco Aurélio nos lembra que devemos falar apenas o necessário e o que for útil. O silêncio estratégico não é um joguinho de gelo, mas sim a demonstração de que você está confortável em sua própria companhia, sem a necessidade de barulho externo para validar sua existência. Na vida real, o silêncio é a sua maior arma de negociação.
Se ela te diz algo que te desrespeita ou se ela se afasta sem motivo, o seu silêncio comunica muito mais do que qualquer discussão. Discutir é dar importância ao erro do outro. Silenciar é mostrar que o erro dela não é digno da sua energia. A solução prática é o domínio da pausa deliberada. Quando você estiver conversando, não tenha pressa para responder. Ouça mais do que fale. Deixe que ela fale até o fim. E quando ela terminar, dê a si mesmo 3 segundos antes de abrir a boca. Esses 3 segundos de silêncio criam uma aura de ponderação e poder. O homem que faz falta é aquele cujo pensamento não é óbvio. Se ela sabe exatamente o que você vai dizer e como vai reagir, ela já te decifrou. E o que está decifrado perde a graça. O silêncio devolve a você o elemento do mistério. Ele força a mente dela a trabalhar para tentar entender o que se passa por trás dos seus olhos. Imagine a cena. Ela envia uma mensagem curta ou fria. O homem desesperado responde com um parágrafo tentando entender o que aconteceu. O homem de poder simplesmente não responde, ou responde com a mesma brevidade, mantendo seu silêncio até que haja algo de valor para ser discutido. Esse vácuo de informação gera curiosidade. A curiosidade, por sua vez, gera investimento mental. Quando ela começa a pensar por que ele não disse nada, ela já está dedicando o tempo dela a você. A saudade é filha da curiosidade insatisfeita. A pergunta reflexiva que eu deixo para você é: você é capaz de sustentar o silêncio quando a sua ansiedade está gritando para você falar? O controle da língua é o reflexo direto do controle dos seus impulsos e da sua mente. Muitos homens acham que, se ficarem em silêncio, perderão a mulher para outro que fale mais, mas a verdade é que o falastrão é visto como entretenimento. O homem silencioso é visto como um destino. O silêncio projeta confiança porque mostra que você não precisa se explicar para ser aceito. No estoicismo, o silêncio é uma forma de ascese, um exercício de autodomínio. Quando você para de dar satisfações desnecessárias sobre sua vida, você cria um santuário. As pessoas começam a respeitar o seu espaço porque percebem que não têm livre acesso a todos os seus pensamentos. A partir de agora, use o silêncio como um filtro. Se a interação não for de alto nível, não desperdice suas palavras. Se ela se afastar, deixe que o silêncio seja o seu adeus temporário. Não persiga, não cobre, não reclame. O silêncio é o limite mais claro que você pode impor. Quando ela finalmente voltar a te procurar, e ela voltará, movida pelo vácuo que você deixou, não quebre o silêncio com euforia. Mantenha a mesma calma, a mesma economia de palavras. Mostre que a sua paz não foi alterada pela ausência dela e que não será comprada facilmente pelo retorno dela. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre a autossuficiência emocional. Vamos entender por que ela só sente falta de quem prova, através de atos, que não precisa dela para ser feliz. O desapego é o grau mais alto da maestria masculina. O homem silencioso é como o mar profundo. A superfície pode estar calma, mas a profundidade é vasta e perigosa. Aprenda a não revelar tudo. Deixe que ela descubra quem você é aos poucos, no ritmo que você determinar. Seja o mestre do seu verbo e o senhor do seu silêncio. No fim das contas, quem menos fala é quem mais é ouvido quando finalmente decide abrir a boca. O seu valor está guardado no que você escolhe não dizer. A verdade nua e crua é que ninguém sente falta de quem está desesperado para ser notado. A saudade é um sentimento que nasce da percepção de que algo valioso está seguindo o seu próprio curso, independentemente da nossa vontade. O erro fatal que faz ela te subestimar é a sua dependência emocional escancarada. É quando o seu humor depende de um sorriso dela, quando o seu dia só é bom se ela te mandou uma mensagem, ou quando você demonstra que ela é o único pilar que sustenta a sua felicidade.
O estoicismo nos ensina o conceito da cidadela interna. Marco Aurélio pregava que um homem deve encontrar o seu contentamento dentro de si mesmo, construindo uma fortaleza mental que nada externo pode abalar. Se a sua felicidade está nas mãos de outra pessoa, você não é um homem, você é um refém. Na vida real, a autossuficiência emocional manifesta-se no homem que tem paixões, hobbies e objetivos que não incluem ela. É o homem que consegue jantar sozinho, viajar sozinho e se divertir com seus amigos sem ficar checando o celular a cada 5 minutos para ver se ela deu sinal de vida. A solução prática é o desenvolvimento do foco transcendente. Você precisa de algo na sua vida que seja mais importante do que qualquer relacionamento. Pode ser a sua carreira, o seu físico, o seu legado ou um projeto pessoal. Quando você tem uma missão, a presença dela é um bônus, não uma necessidade básica. O homem que faz falta é aquele que prova, através das suas ações, que ele é perfeitamente capaz de ser feliz sem ela. Isso cria um magnetismo irresistível. Quando ela percebe que você não está esperando por ela, o instinto de competição e a curiosidade despertam. Imagine a diferença. O homem carente manda mensagem dizendo que está com saudades e que o dia está triste sem ela. O homem autossuficiente posta uma foto em uma trilha ou lendo um livro em um café, focado na sua própria evolução. O primeiro homem comunica que ele é um peso. O segundo comunica que ele é um destino. A mulher sente falta do homem, que parece ter uma vida tão incrível, que ela sente o desejo de fazer parte daquilo. Ela não quer ser a sua única fonte de alegria. Ela quer ser a convidada de honra de um banquete que você já preparou sozinho. A pergunta reflexiva para este momento é: se todas as mulheres do mundo desaparecessem hoje, você ainda teria um motivo para acordar cedo e lutar pelas suas metas? Se a resposta for não, você não é autossuficiente, você é apenas um satélite orbitando o planeta alheio. Muitos homens confundem autossuficiência com frieza ou arrogância. Mas o estoicismo não é sobre não sentir, é sobre não ser escravo do que se sente. Você pode amar, você pode apreciar a companhia dela, mas você deve ser capaz de soltar a mão dela a qualquer momento sem que a sua alma se despedace. O desapego é o grau mais alto da força masculina. Quando você para de precisar, você começa a atrair. O vácuo que você cria quando não está demandando atenção é o espaço exato onde a saudade dela vai crescer. A saudade precisa de espaço para respirar. O desespero sufoca qualquer sentimento. Pense na autossuficiência como um escudo. Quando ela tenta te subestimar ou te tratar com indiferença, esse escudo reflete a energia de volta para ela. Ela percebe que a indiferença dela não te machuca, e isso a deixa intrigada. O homem que não pode ser ferido emocionalmente é o homem que ninguém quer perder. A partir de hoje, comprometa-se com a sua cidadela interna. Invista no seu conhecimento, no seu corpo e na sua paz de espírito. Torne-se um homem tão completo que a presença de alguém seja apenas a cereja no topo de um bolo que você mesmo assou. Ao agir assim, você muda a hierarquia da relação. Você deixa de ser aquele que pede permissão para entrar na vida dela e passa a ser aquele que decide quem tem o privilégio de entrar na sua. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre a lei da atração reversa. Vamos entender como o foco total na sua missão cria um magnetismo que o desespero jamais conseguirá replicar. O mundo se afasta de quem o persegue e corre atrás de quem o ignora com elegância. Lembre-se, o homem que é dono de si mesmo nunca está sozinho, pois ele tem a melhor companhia que poderia desejar. E é essa integridade que fará com que ela finalmente sinta o peso da sua ausência. A lei da atração reversa é um dos segredos mais potentes da psicologia humana e um dos pilares da postura estoica.
Ela dita que quanto mais você persegue algo com desespero, mais aquilo foge de você. E no momento em que você genuinamente para de se importar, as coisas começam a vir ao seu encontro. O erro que faz ela te subestimar é a sua energia de caçador cansado. Quando você foca toda a sua atenção em como fazê-la sentir sua falta, você está, na verdade, emitindo uma frequência de carência. E a carência é o maior repelente de respeito que existe na face da Terra. O estoicismo nos ensina a focar apenas no que está sob nosso controle, as nossas ações, o nosso caráter e o nosso propósito. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se os seus pensamentos estão obcecados por ela, você está dando a ela o controle remoto da sua paz de espírito. Na vida real, a atração reversa acontece quando você desvia o olhar dela e o foca totalmente na sua missão. Existe algo profundamente magnético em um homem que está subindo uma montanha e não olha para trás para ver se alguém o está seguindo. A solução prática é a obsessão pelo legado. Você precisa trocar a obsessão por ela pela obsessão por quem você pode se tornar. Quando você começa a apostar progressos nos seus treinos, projetos concluídos ou novas habilidades adquiridas, sem mencionar ou procurar por ela, você cria um campo gravitacional novo. O homem que faz falta é aquele que se tornou uma versão melhor do que era quando ela o viu pela última vez. Se você sumir e quando reaparecer for exatamente o mesmo homem, com as mesmas inseguranças, a sua ausência não serviu de nada. A saudade dela só será despertada se ela perceber que você está evoluindo sem ela. A atração reversa funciona porque o ser humano é movido pelo medo da perda de oportunidade. Enquanto você estava disponível, você era uma commodity. Quando você foca na sua missão e se torna bem-sucedido, forte e confiante, você se torna uma oportunidade que ela está perdendo. Imagine a confusão mental dela. Ela esperava que você ficasse triste ou que implorasse por atenção. Em vez disso, ela vê um homem que parece ter descoberto uma fonte de energia que não depende dela. Isso fere o ego e desperta o instinto de reconquista. A pergunta reflexiva para você agora é: você está trabalhando em si mesmo para que ela sinta sua falta? Ou você está trabalhando em si mesmo porque você merece ser um homem de elite? Se o seu motivo for ela, a sua mudança é frágil. Se o seu motivo for você, a sua mudança será eterna. O homem estoico não busca vingança ou quer causar ciúmes. Ele busca a excelência porque essa é a sua natureza. No entanto, a excelência é tão rara que atrai olhares de todos os lados, inclusive de quem antes te ignorava. Pare de monitorar os passos dela e comece a contar os seus próprios passos em direção ao topo. O vácuo que você deixa quando para de perseguir é preenchido pela curiosidade dela. Para onde ele foi? O que ele está fazendo que é tão importante? Essas perguntas são o combustível da saudade. Lembre-se do que Epicteto ensinava. Não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Pare de julgar a ausência dela como uma derrota e passe a vê-la como um período de treinamento intensivo. Use esse tempo para lapidar o seu corpo e a sua mente. A atração reversa exige paciência. Não é algo que acontece em uma noite. É um processo de construção de valor que se torna tão óbvio que não pode mais ser ignorado. Quando você se torna o homem que todos respeitam, ela será apenas mais uma na fila dos que admiram a sua trajetória. Esteja preparado, pois na próxima parte vamos falar sobre como reagir quando ela finalmente notar esse vácuo e tentar retornar. A compostura do homem inabalável no momento do contato é o que define se você manterá o poder ou se voltará a ser subestimado. O seu foco deve ser como um laser, intenso, direcionado e capaz de cortar qualquer distração. Se ela não faz parte do seu crescimento, ela não deve fazer parte das suas preocupações.
O mundo se curva diante do homem que sabe exatamente para onde está indo e que não para por ninguém. Mantenha o curso. O magnetismo do sucesso é silencioso, mas é a música mais alta que ela ouvirá vinda de você. Torne-se tão grande que a sua sombra seja o único lugar onde ela queira estar. O momento da verdade não é quando você se retira, mas sim o instante em que ela decide testar as águas e reaparece na sua vida. A maioria dos homens suporta bem o silêncio, mas desmorona completamente no primeiro sinal de contato. O erro fatal que faz ela te subestimar novamente é a sua euforia imediata. É quando ela manda um "Oi, tudo bem?" e você responde com um parágrafo em menos de 30 segundos. Ao agir assim, você confessa que estava sentado ao lado do celular, esperando desesperadamente por esse momento. O estoicismo nos ensina a prática da equanimidade. Marco Aurélio dizia que a alma deve ser como uma fonte de água pura. Se alguém atira lama nela, a lama assenta e a água continua límpida. Quando ela retorna, você deve manter a mesma temperatura emocional que tinha enquanto estava sozinho. Na vida real, a reação do homem inabalável deve ser de uma cordialidade distante. Você não deve ser grosso ou vingativo, pois a raiva é apenas o outro lado da carência. A raiva mostra que ela ainda tem poder sobre você. O verdadeiro poder é a indiferença educada. A solução prática é a regra do espelhamento lento. Se ela demorou semanas para te procurar, por que você responderia em minutos? Dê a si mesmo o luxo de responder quando for conveniente para você, e não quando for urgente para ela. Deixe que ela sinta o peso do novo ritmo que você dita. O homem que faz falta é aquele que não interrompe a sua missão por causa de uma notificação. Se você estava treinando, termine o treino. Se estava trabalhando, termine a tarefa. Mostre que o seu mundo não parou para assistir ao retorno dela. Imagine o choque de realidade para ela. Ela esperava encontrar o mesmo homem ansioso e pronto para perdoar tudo em troca de um pouco de afeto. Em vez disso, ela encontra um homem calmo, ocupado e que não faz perguntas sobre onde ela estava. Esse comportamento comunica que você preencheu o vácuo que ela deixou com algo muito mais valioso, o seu próprio respeito. A saudade dela só se transformará em respeito duradouro se ela perceber que o seu sim é difícil de conquistar e que a sua atenção agora tem um preço alto. A pergunta reflexiva para este estágio é: você consegue tratar o retorno dela com a mesma naturalidade com que trata o pôr do sol, sem deixar que isso altere os seus batimentos cardíacos? Se o seu coração dispara ao ver o nome dela na tela, você ainda tem trabalho a fazer na sua cidadela interna. Muitos homens caem na armadilha de querer cobrar explicações. Eles perguntam com quem ela estava ou por que ela sumiu. Isso é um erro de amador. Perguntar é mostrar que você se importa com o que ela fez enquanto você não estava. O homem estoico foca no agora e no que ele permitirá a partir de hoje. A sua postura deve ser a de quem tem o controle da situação. Se ela quiser marcar algo, veja se a sua agenda permite. Não desmarque compromissos reais por causa de um encontro incerto. O seu tempo é a sua moeda de ouro. Não a desperdice com quem o tratou como bronze no passado. Lembre-se do que Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. Não perca tempo tentando provar que você mudou. Deixe que a sua falta de reatividade prove por si só. O silêncio que você manteve antes deve continuar vivo na sua calma atual. Ao manter a compostura, você força ela a se perguntar o que aconteceu com aquele homem que ela conhecia. Essa nova versão, mais sólida e menos previsível, é o que sustenta o desejo a longo prazo. O mistério não termina quando ela volta. Ele se intensifica pela sua nova forma de agir. Esteja atento,
pois na próxima parte falaremos sobre exemplos históricos de homens que dominaram a arte da contenção emocional. Vamos buscar inspiração em quem moldou o mundo através do controle dos seus próprios impulsos e da sua dignidade. A reação ao retorno é o filtro final. Se você ceder rápido demais, todo o seu trabalho de semanas será perdido. Mas se você se mantiver firme na sua nova identidade, o respeito dela por você subirá a níveis que você nunca imaginou serem possíveis. Mantenha a voz firme, o olhar calmo e a mente no seu propósito. Você não está jogando um jogo. Você está vivendo uma nova realidade, onde a sua paz é inegociável. O homem inabalável é aquele que não pode ser comprado com um simples "senti sua falta". Para compreender verdadeiramente a força da contenção emocional, precisamos olhar para os gigantes que moldaram a história através do domínio dos seus próprios impulsos. O valor de um homem sempre foi medido pela sua capacidade de não ser escravo das suas paixões e de manter a dignidade diante da adversidade ou do abandono. O erro que faz ela te subestimar é a sua reatividade moderna e infantil. É a necessidade de reagir a cada provocação ou de expressar cada sentimento de frustração. Os grandes líderes do passado sabiam que a exposição excessiva da alma é uma confissão de fraqueza. Considere a figura de Marco Aurélio, o imperador filósofo. Mesmo no topo do maior império do mundo, ele enfrentou traições, perdas familiares e a solidão do poder. Ele não buscava validação na sua esposa Faustina, nem nos seus súditos. Ele buscava a ordem dentro de si mesmo. Ele entendia que a sua presença era um símbolo de estabilidade e, por isso, ele nunca se permitia ser visto como um homem desesperado por atenção. Na vida real, a lição desses homens é que o respeito nasce da previsibilidade do seu caráter e não da previsibilidade da sua agenda. Quando você olha para a história de heróis estoicos, você percebe que eles eram admirados não pelo que diziam, mas pelo que eram capazes de suportar em silêncio. A solução prática inspirada na história é a postura de sentinela. Um sentinela não abandona seu posto porque está se sentindo sozinho ou porque alguém parou de falar com ele. Ele permanece firme, focado no horizonte, protegendo o que é valioso. A sua missão é o seu posto. Se ela decidir se afastar, você continua lá, protegendo a sua honra e cumprindo o seu dever. O homem que faz falta é aquele que evoca a imagem de um monumento. Uma estátua de mármore não corre atrás de quem a admira. Ela simplesmente permanece lá, imutável, enquanto as pessoas vêm e vão. Quando você adota essa solidez histórica, você para de ser um homem comum do século XXI e passa a carregar a energia dos antigos. Imagine a diferença de impacto. O homem comum chora nas redes sociais e busca consolo em indiretas. O homem que segue o exemplo dos grandes mantém sua vida privada, foca em suas conquistas e permite que o mundo especule sobre o seu silêncio. A curiosidade histórica sempre foi maior sobre os que falavam pouco e faziam muito. A pergunta reflexiva para este momento é: se a sua vida fosse um livro de história, você seria o personagem que se humilha por afeto ou o líder que permanece íntegro enquanto o mundo ao seu redor desmorona? A posteridade não guarda o nome dos carentes, mas sim dos que tiveram a coragem de ser autossuficientes. A contenção emocional não é uma máscara, é uma armadura. Quando você estuda a vida de homens como Epicteto, que era um escravo e se tornou um dos maiores filósofos da humanidade, você percebe que a liberdade deles vinha de não permitir que ninguém controlasse seus sentimentos. Se uma mulher percebe que você tem essa têmpera histórica, que você é um homem de princípios sólidos e que não se dobra diante da indiferença, ela sentirá um tipo de falta que vai além do desejo físico. Ela sentirá falta da segurança que a sua força emocional proporcionava ao ambiente dela.
O vácuo que você deixa quando retira sua presença deve ser preenchido pela sombra da sua dignidade. Deixe que ela lembre de você como o homem que não se deixou abalar, como o homem que tinha a calma de um imperador, mesmo quando as coisas não iam bem. A partir de agora, pare de agir de acordo com a moda do desespero moderno. Resgate a etiqueta do silêncio e a elegância da distância. O homem que conhece a história sabe que o poder sempre pertenceu aos que sabiam esperar e aos que não tinham pressa de serem notados. Ao agir com essa gravidade histórica, você comunica que o seu valor é atemporal. Você não é apenas mais um contato no celular dela. Você é um evento na vida dela, e eventos dessa magnitude deixam uma marca que nenhuma ausência pode apagar. Esteja pronto, pois na próxima parte falaremos sobre o erro de tentar comprar a saudade com favores e validação constante. Vamos entender por que ser o homem provedor de atenção é o caminho mais rápido para ser esquecido. O mundo admira o mármore, não a lama que se molda a qualquer passo. Seja sólido, seja histórico, seja o homem que permanece quando todos os outros já fugiram de si mesmos. Existe uma ilusão perigosa que muitos homens cultivam. A ideia de que o afeto e a saudade podem ser comprados ou negociados através de favores, presentes e disponibilidade extrema. Eles acreditam que, se forem úteis o suficiente, ela sentirá medo de perdê-los. O erro fatal que faz ela te subestimar é confundir ser um homem de valor com ser um homem de conveniência. Quando você se torna o sujeito que resolve todos os problemas dela, que faz transferências bancárias sem motivo ou que está sempre pronto para prestar serviços gratuitos, você não está gerando atração, você está gerando dependência funcional. O estoicismo nos ensina que a virtude é o único bem verdadeiro. Marco Aurélio dizia que não devemos fazer o bem esperando uma recompensa, pois isso não é bondade, é comércio. Se você faz favores esperando que ela goste mais de você, você está sendo um mercador de emoções, e o mercado sempre desvaloriza quem oferece demais por pouco. Na vida real, isso se manifesta no homem que se oferece para levá-la a lugares, que paga contas desnecessárias ou que está sempre disponível para ouvir os problemas dela como se fosse um terapeuta gratuito. Você acredita que está ganhando pontos, mas na verdade está cavando o túmulo do seu próprio mistério. A solução prática é a lei da reciprocidade justa. Um homem estoico é generoso por natureza, mas ele não é tolo. Ele reserva a sua energia, o seu tempo e os seus recursos para quem já demonstrou lealdade e investimento proporcional. Você deve aprender a dizer não para pedidos que visam apenas testar a sua serventia. O homem que faz falta não é aquele que resolve os problemas logísticos dela, mas aquele que desafia a mente dela. Ninguém sente saudade do motorista ou do suporte técnico. As pessoas sentem saudade do homem cuja personalidade é tão forte que a sua simples ausência deixa o ambiente mais vazio e sem cor. Imagine a dinâmica. Se ela sabe que pode te chamar a qualquer hora para resolver uma crise e que você aparecerá correndo, por que ela teria pressa em te valorizar? O seu valor cai toda vez que você se coloca em uma posição de subordinação disfarçada de gentileza. O amor e o respeito são flores que crescem na terra da admiração e não na terra da utilidade. Quando você para de tentar comprar o espaço dela, você abre espaço para que ela sinta a falta da sua essência e não apenas do que você faz por ela. A pergunta reflexiva para você agora é: se você parasse de fazer todos os favores e de dar toda a ajuda que dá hoje, o que sobraria da conexão de vocês? Se a resposta for nada, então você nunca teve uma conexão. Você teve um contrato de prestação de serviços, onde você é quem paga para trabalhar. Muitos homens têm medo de parar de ajudar porque acham que, sem a utilidade, eles serão descartados.
Mas o estoico sabe que ser descartado por falta de utilidade é um livramento. É a prova de que você estava sendo usado e não amado. É melhor ser odiado por ser firme do que ser usado por ser fraco. A partir de hoje, retire os excessos. Seja um homem que ajuda quando é necessário, mas nunca um homem que se humilha para ser útil. Mostre que o seu tempo é voltado para a sua própria construção. Se ela precisar de algo que você pode dar sem se sacrificar, faça-o, mas não faça disso a sua estratégia de conquista. A saudade nasce do desejo de estar perto da sua energia, da sua risada, da sua visão de mundo e da sua força. Nada disso pode ser comprado com dinheiro ou favores. O seu valor é intrínseco, ele vem de dentro para fora. Ao adotar essa postura, você força ela a te enxergar como um igual, ou até mesmo como um líder, e não como um assistente. O respeito que vem da admiração é muito mais duradouro do que o respeito que vem da necessidade de um favor. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre a mudança de eixo. Vamos entender como deixar de ser quem orbita a vida dela para se tornar o centro de gravidade da sua própria realidade. É aqui que o jogo realmente muda de nível. Lembre-se, o que é dado de graça não tem valor. O que é conquistado através do mérito é guardado como um tesouro. Pare de dar o seu tesouro a quem te trata como se você fosse apenas uma ferramenta. Seja o homem que ela quer ter ao lado, não o homem que ela chama quando precisa de uma mão. A sua dignidade vale mais do que qualquer sorriso de gratidão momentânea. A mudança de eixo é o momento em que a teoria se torna realidade e você finalmente assume o controle da sua gravidade pessoal. Na astronomia, os corpos menores orbitam os maiores. Nas relações humanas, o erro fatal que faz ela te subestimar é você ter se tornado um satélite que orbita a vida dela, os desejos dela e o humor dela. O estoicismo nos ensina que o centro do seu universo deve ser a sua própria virtude e o seu propósito. Marco Aurélio dizia que o homem deve ser reto, não endireitado. Isso significa que a sua estabilidade deve vir de dentro e não do alinhamento com a vontade de outra pessoa. Quando você muda o eixo, você deixa de se perguntar o que ela está fazendo e passa a focar em o que eu estou construindo. A mudança de eixo é uma transição energética. Enquanto você estiver preocupado em fazer falta, você ainda está orbitando ela. No momento em que você se preocupa em ser um homem melhor para si mesmo, você se torna o centro de gravidade. Na vida real, essa mudança é percebida quando você para de reagir às flutuações dela. Se ela está fria, o seu mundo continua quente com o seu trabalho e seus treinos. Se ela se afasta, o seu eixo não se inclina. Você continua avançando na sua direção. É essa imperturbabilidade que gera um magnetismo avassalador. A solução prática é o isolamento produtivo. Dedique-se a um objetivo tão ambicioso que a opinião de qualquer pessoa sobre você se torne insignificante perto do que você quer alcançar. Quando o seu eixo muda para a sua missão, a sua presença torna-se um presente raro e não uma oferta constante. O homem que faz falta é aquele que é o sol do seu próprio sistema. O sol não persegue os planetas para que eles fiquem por perto. Ele apenas queima com intensidade e mantém sua posição. Os planetas permanecem na órbita do Sol por causa da sua massa e do seu poder. Se você quer que ela sinta sua falta, você precisa ter massa existencial. Massa existencial é construída com conhecimento, força física, estabilidade financeira e, acima de tudo, paz espiritual. Quando você se torna um homem sólido, as pessoas sentem uma necessidade instintiva de gravitar ao seu redor. Elas sentem que, perto de você, a vida delas também ganha um eixo mais firme. Imagine o impacto. Ela percebe que você não está mais tentando entrar no mundo dela,
mas que você criou um mundo tão interessante que ela é quem sente a necessidade de entrar no seu. A saudade, nesse contexto, não é apenas falta de companhia. É o desejo de estar perto de alguém que sabe para onde está indo. A pergunta reflexiva para este momento é: se a sua vida fosse um filme, você seria o protagonista que luta pelo seu destino ou o personagem secundário que só aparece quando a heroína precisa de algo? Se você não é o protagonista da sua própria vida, ninguém mais o colocará nesse papel. O estoico entende que a única pessoa que estará com ele do início ao fim é ele mesmo. Portanto, faz sentido que você seja a sua prioridade absoluta. Isso não é egoísmo, é ordem natural. Um homem que não cuida do seu próprio eixo não pode oferecer suporte ou segurança a ninguém. A partir de hoje, comece a dizer não para coisas que te tiram da sua rota, mesmo que essas coisas venham dela. Se um encontro coincide com o seu horário de leitura ou de treino, mantenha o seu compromisso consigo mesmo. Mostre que o seu eixo é inegociável. Quando você se torna o centro, a dinâmica do poder muda. Você não teme mais o vácuo, porque o seu vácuo é preenchido pela sua própria grandeza. É nesse estado de espírito que o respeito nasce e a subestimação morre. Ela passará a te olhar não como alguém que ela possui, mas como alguém que ela tem a honra de acompanhar. Prepare-se para a última parte, a conclusão desta jornada. Vamos amarrar todos esses princípios e entender o teste final da persistência. Vamos fechar o ciclo de valorização para que você saia daqui não apenas com conhecimento, mas com uma nova alma. Lembre-se, o mundo se move para quem sabe para onde está caminhando. Seja o eixo, seja o sol, seja o homem que define a sua própria órbita. O seu valor não é algo que os outros dão a você, é algo que emana de você. Mantenha a sua rota firme. A força de um homem está na sua capacidade de permanecer centralizado enquanto o resto do mundo gira em caos. Você é o senhor do seu destino e o capitão da sua alma. Chegamos ao ponto onde a teoria deve se transformar em carne e osso. Tudo o que discutimos até aqui, o silêncio, a escassez, a mudança de eixo e a autossuficiência, culmina em um único conceito: a integridade do homem inabalável. O erro final que faz ela te subestimar é acreditar que a sua mudança é temporária. Muitas mulheres testam o homem para ver se a nova postura é apenas uma estratégia de curto prazo ou uma transformação real de caráter. Se você fraquejar e voltar a ser o homem carente de antes na primeira oportunidade, você perderá o respeito dela para sempre. O estoicismo nos ensina que a persistência é a mãe de todas as virtudes. Epicteto dizia que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. O teste final da persistência é manter a sua dignidade mesmo quando a solidão bater à porta, ou quando ela parecer não se importar com a sua ausência. Na vida real, o ciclo de valorização só se fecha quando você prova para si mesmo que não está fazendo nada disso por ela, mas por você. A saudade que ela sente é um efeito colateral da sua grandeza e não o objetivo principal. Se você focar no efeito, você perde a causa. Se você focar na causa, que é a sua evolução, o efeito virá naturalmente. A solução prática agora é a consistência silenciosa. Continue no seu caminho. Continue treinando, estudando, crescendo e mantendo o seu mistério. O homem que faz falta é aquele que se tornou uma lenda na mente dela, alguém que ela não consegue mais rotular ou prever. Imagine o momento em que você se olhar no espelho e não reconhecer mais aquele homem que implorava por uma mensagem. Esse é o verdadeiro troféu. Quando você atinge esse nível, o que ela sente ou deixa de sentir torna-se secundário, e é exatamente essa liberdade que te torna o homem mais atraente que ela já conheceu. A pergunta reflexiva final que eu te deixo é:
Você está pronto para ser o homem que não precisa de ninguém para se sentir completo? Se a resposta for sim, você já venceu o jogo. A subestimação dela não tem mais poder sobre alguém que conhece o próprio valor. A jornada do estoicismo é eterna. Você não chega a um destino. Você se torna o caminho. Mantenha a guarda alta, a mente limpa e o coração blindado. O mundo sempre tentará te puxar de volta para a mediocridade, mas você agora tem as ferramentas para permanecer no topo. Antes de encerrarmos esta imersão, eu quero que você faça um compromisso público consigo mesmo e com a nossa Irmandade. Se você chegou até aqui e está decidido a sustentar essa nova postura de valor, escreva novamente nos comentários a nossa palavra de ordem: soberania. Comente também o que mudou na sua percepção hoje. O seu comentário pode ser o despertar de outro homem que ainda está perdido na escuridão da carência. A nossa força vem da união de homens que buscam a excelência. Se este conteúdo fez sentido para você e te deu a clareza que faltava para retomar o controle da sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que está sendo subestimado e precisa de um choque de realidade estoica. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais homens que precisam resgatar sua dignidade. Lembre-se sempre, o que é raro é valioso. Seja a raridade, seja o inabalável. O seu tempo de ser subestimado acabou hoje. Agradeço por ter me acompanhado até o final. A sua jornada para se tornar o mestre do seu destino está apenas começando. Nos vemos no topo, onde os homens de valor se encontram. Até o próximo vídeo.